Realmente hoje eu vou falar da bendita da rede social, só que agora não vou falar mais mal. Talvez eu até fale mal. Mas não vou falar tão mal assim como eu falei da outra vez. Amém? Então, a internet e as redes sociais. Então, chegamos, irmãos, no topo da pirâmide, da mesma forma que foi usado aqui a pirâmide, lembrando aquela pirâmide alimentar, né, da nutrição, como aquilo que tem que ser comido em maior quantidade, depois menos, até chegar no final, na ponta, seria o caso do doce, bala. São coisas assim que engordam pra caramba, tem o seu valor nutritivo, pode ser consumidas, devem até ser consumidas, mas tem que ser consumidas com sabedoria. Então, não é que a gente não deva estar envolvido, estar acessando rede social, internet, mas a gente tem que estar livre dela. O que é estar livre? O que é uma pessoa livre? Explica aí para o seu irmão do lado, o que é uma pessoa livre? Que ela não é presa. Então, se, por exemplo, você está aqui agora, você está me ouvindo e você está ficando impaciente, você quer pegar seu celular para ficar vendo as notícias, então você não é livre, você é um escravo. E se o Senhor mandou Moisés lá no Egito para tirar o povo da escravidão, Ele mandou Jesus agora para ser o nosso libertador. E quem tem Cristo não é escravo de nada e de ninguém. Nem de cigarro, nem de cachaça, nem de droga, nem de mulher, nem de homem, nem de filho, nem de patrão, nem de dinheiro, nem de internet, muito menos de coisa nenhuma. Nós somos servos de Deus que nos ama e quer o melhor para nós. Então você vai num buffet que tem tudo. Quem já foi em algum lugar que tinha tudo no buffet? Tinha frango, tinha boi, tinha porco, tinha salada. Eu já fui em lugares que tinha tudo e tudo. Peixe, sushi, sobremesa, doce de abóbora com coco. E aí o que você faz? Uma vez, não sei se você lembra, amor, nós fomos num restaurante com uma galera, vamos levar um pessoal, uns seminaristas, a gente tinha um seminário na igreja que os caras moravam lá, eram internados. E alguns tinham uma vida bem zoada. E aí nós falamos assim, vamos levar os camaradas no restaurante, porque eles estão sendo ensinados a serem pastores. Vamos ensinar os caras como se comportar numa mesa. Porque muitos caras não tinham parâmetro nenhum. Aí levamos numa churrascaria. Aí um mano assim, o garçom chegou, era uma churrascaria self-service, essa churrascaria brasileira, né? O cara vem e tal. Aí o cara veio perguntando... Primeiro o garçom vem perguntando da bebida, que se você é o quê. E teve uns manos que olharam assim para o garçom e falaram assim, o garçom, por favor, o que o senhor deseja? O cara falou assim, sorvete. Sorvete. Mas como, senhor? Sorvete. Aí, como assim? Pode ser do melhor que tem. Um banana split, então, 3 bolas. Qual os sabores? Põe todos os sabores, se puder. Pode ser chocolate, creme, morango. Aí eu estou lá, eu não tinha ver isso, né? Estou lá, de repente, o garçom traz o sorvete. O cara nem tinha levantado para ir pegar a comida mesmo, né? Para esperar a carne chegar. Eu pensei, o que é isso aqui? Eu falei assim, sorvete. Mas que você pediu isso agora, meu? Não pode? Eu falei assim, lógico, mas depois, né? Tem que comer primeiro, comer primeiro. Aí eu falei para o garçom, chamei o garçom, vem aqui. Falei, leva lá no freezer, deixa lá, depois você traz no final. Aí o garçom falou, pois não. Ele pegou assim, o cara fez assim. Ficou acompanhando assim, aquelas despedidas do navio, sabe? Com um lencinho assim. Então, irmãos, a questão é essa.
Então você vai num buffet, você não vai encher seu prato de doce de abóbora. Você não vai num buffet, você não vai encher de sorvetes. Tem aquilo que é principal, os legumes, os grãos, carne, e vai indo. Carne. Agora, isso não quer dizer que não vamos pegar um sorvetinho no final, sim ou não? Quem gosta de doce de abóbora com coco aqui? Que docinho assim, enche. Eu faço sempre. Mas eu vou falar hoje o que a internet tem de bom, amém? Nós vamos falar o que... Ó, a palavra hoje ela tem duas partes, rapidinho. O que ela tem de bom e como a gente deve usar com sabedoria, beleza? Vamos lá? Vamos juntos? Primeiro, o que ela tem de bom? O acesso. A internet, ela abre tudo de bom. Eu falei coisa de ruim, mas ela abre tudo de bom. Você tem acesso a várias coisas. Olha o que Colossenses 2, 3 e 4 diz assim: nele, em Deus, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, estão ocultos nele. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Então Deus, ele tem nele, em Deus, tem todo o conhecimento e sabedoria. E ele pode usar a internet para liberar esse conhecimento para você. Quantos aqui têm sido abençoados pelo conhecimento através da internet aqui? Quantos têm pesquisado coisas e têm sido edificados pela internet aqui? Então, irmãos, a internet, ela removeu barreiras tremendas. No caso da educação, por exemplo, tem pessoas através... Quantos aqui estudam EAD, né, que chama? Quantos aqui estudam EAD? Várias pessoas fazem faculdades pela internet. Antes você tinha que ir até lá na faculdade, pegar condução. Hoje, vários cursos você pode fazer online. Aí você vai e faz a prova, muitas vezes presencial. Tem prova que dá para fazer também EAD, sim ou não? Então, nós temos acesso, irmãos, a várias coisas. Antigamente, quem é da época aqui para pesquisar uma coisa, tinha que ir na biblioteca aqui? Tinha que ir lá na biblioteca, aí tentar descobrir o que era, onde estava. Muitas vezes você não achava o bendito do livro que a professora pediu. Tinha a Barça, né? Na minha época tinha a Barça e tinha a Barca. A Barca é aquele carro vermelho e preto, né? Você lembra? Com sirene em cima. Quem não estudava Barça, andava de Barca. Então foi um salto gigantesco, irmãos. Hoje você tem acesso a tudo quanto é camarada. Platão. Fala, eu quero Platão, eu quero estudar Platão. Um negócio chique. Você vai estudar Platão, você vai ler, ter acesso a Platão. Aí eu quero ser um cara moderno, Thomas Sowell, por exemplo. Eu vou ler Thomas Sowell. Quero, né? Como chama? O C.S. Lewis. Eu quero ouvir sobre tal assunto, sobre economia de mercado nos países socialistas. Eu quero ler sobre a influência que a internet tem na minha vida. Eu quero saber sobre tal coisa. Eu quero saber como fazer uma toalha de bordado de tal tipo. Fala com a Márcia. Quero fazer um boneco, né? Então hoje, fala para o teu irmão, se você tem acesso a todos os sábios que até hoje ficaram famosos. Dá para entender isso? Que maravilha é isso? De repente um pastor, um camarada que tem um chamado pastoral, mora lá no Jalapão. Pastor é onde o pessoal tem olho puxado, não, Jalapão, irmão, é um lugar no Brasil. Jalapão, não é Japão. Jalapão. E aí o camarada tem um chamado pastoral, mas ele está longe.
está 400 quilômetros longe de uma cidade. Ele tem uma galera para ele poder para ele cuidar. Então ele pode fazer o quê? Fazer um curso pela internet, ter informações de teologia. Essa matéria que a gente dá na teologia pode muito bem ser gravada. A gente tem um projeto aí de gente gravar todas as aulas de teologia para nós ajudarmos nossos irmãos que estiverem longe, estiverem em remoto. Ainda não sentimos necessidade, porque ainda não temos da nossa igreja pessoas longe. Mas logo, logo, Deus vai começar a enviar a gente para tudo quanto é lugar do mundo, do Brasil. Só um detalhe, só para você lembrar, antes de Deus mandar você para ser uma bênção no Ceará, na Bahia, onde for, ou na Índia, você tem que mostrar que você é uma bênção aqui, tá, irmão? Com seus vizinhos, tá? Porque tem cara que fala, eu sou missionário, que não, quer fazer turismo. Então, ajunta uma grana, dá um rolê pelo mundo e tal, mas missão é diferente. Missão é quando você consegue, no país que você tem todo o amparo, tem liderança perto, então você consegue ter uma continuidade de um trabalho que cresce, aí sim você está apto para começar em qualquer lugar do mundo. Que Deus te mandar. Então toma cuidado com alguns sonhos. Aí eu vejo alguns irmãos com sonhos aí, mas você vê que ministério aqui é um ministério travado. Algumas coisas precisam ser resolvidas. Então resolve primeiro, seja uma bênção para o seu vizinho. Como que a pessoa quer ser uma bênção para os outros, se ela não é uma bênção para o seu marido, para os seus filhos? Né? Hein, jovens, vocês querem consertar o mundo? Não, o mundo poderia ser assim. Então primeiro começa a consertar dentro de casa, né? Resolve aquela pilha de louça que a sua mãe está lá desesperada. Dá uma esfregada no quintal, né? Lava o quintal. Lavou. É o primeiro sinal que você tem uma resiliência, tem uma força de vontade. Amém? Então um pastor, ele pode receber informação de longe pela internet. Outra coisa interessante dessa conexão, né, é que nós podemos entrar em contato com pessoas que pensam diferente da gente e entendermos a cabeça do outro. Por isso que eu falei, a gente tem que... Eu sei que é difícil, irmão, ficar lendo o cara falando um negócio que você não concorda. Quem fica irritado aqui quando a pessoa está falando um negócio que você não concorda? O cara começa a falar lá que ele é corintiano, que é o melhor time do mundo, aí você fala, mano... Pô, meu, brincadeira, mas fala aí, por que é o Corinthians? Fala aí com, né? O cara começa a falar que o Palmeiras é maravilhoso, aí fala assim, aí você tem que se segurar, meu. Você não pode falar aquela frase. Tem uma frase que é proibida numa conversa com um palmeirense, você não pode falar. Né? Tem um negócio, você não pode chamar um São Paulino, você não pode falar que ele é aquilo lá, porque aí pega mal. Então, é um exercício de respeito, você conhecendo que um lulista... Mano, é muito da hora você ver um cara que gosta do Lula falando. Que ele fala uns negócios assim, muito interessante, meu. Vai falando uns negócios, não sei o que lá, né, negacionista, não sei o que. Muito da hora. Então, você tem que entender o que se passa. E quais as bases, quais as fontes onde que eles aprenderam aquelas frases que eles fazem, onde que eles pegaram tudo isso, que tipo de mídia que eles estão assistindo. Para você entender, como que você quer conversar com uma pessoa e iluminar o caminho de uma pessoa, se você não sabe nem o que ela está pensando, onde ela está. Então a internet ela é uma forma de você entender. Eu, por exemplo, como sou pastor, então eu tenho que saber sobre o testemunho de Jeová, eu tenho que saber sobre congregação, eu tenho que saber sobre mormons, eu tenho que saber sobre os agnósticos, sobre os gnósticos, sobre os esotéricos, sobre os mormons, sei lá o quê. Eu preciso saber. Porque na hora que eu vou falar, falo assim, você não sabe o que eu sei. Eu falei, eu sei o que você sabe. É isso, isso, aquilo. Nunca me esqueço de um pastor que a gente conhecia, pastor Ismael, se eu não me engano. Ismael. Que a pessoa fala assim, não, porque minha filosofia é diferente da tua. Aí o pastor fala assim, qual é a tua filosofia?
eu sou na linha de tal cara. Eu conheço, é Nietzsche? Sim, Nietzsche. Que falou isso e aquilo. Aí o cara falou, opa! Então a internet, ela te dá a possibilidade de você entender o que o outro está pensando. E não ser um ignorante, não ser um que ficar brigando, a ponto de sair na mão, de querer matar o outro, porque o outro não pensa igual a você. Não, eu estou indo para os extremos, mas isso tem acontecido num país como o nosso, que entramos numa polarização. Na verdade, irmãos, eu não sou contra a polarização, eu acho que todo mundo tem que ter definido aquilo que pensa, e aquelas pessoas que estavam tudo na penumbra agora estão vindo à tona, agora a gente está sabendo quem pensa, quem não pensa, o que pensam da gente. Está ótimo, porque aí é bom a gente saber o que pensam da gente também, que a gente agora pode se posicionar de uma forma também firme, quando a gente precisar. Amém? Então, a primeira bênção aí da internet é o acesso. Então, tudo ficou muito acessível. A gente quer aprender uma música nova, a gente vai lá e está lá. Quer uma letra? Está lá. Esses dias eu ia visitar a mãe da pastora Gil, e eu sei que ela é batista, eu sei que ela, todo batista tal, eu conheço o inário que eles usam. Eles cantam muito música moderna também, mas eles gostam também dos hinos do inário, e chama cantor cristão. Falei, eu vou visitar a mãe. Eu conheço as melodias, porque a minha família é evangélica desde que eu nasci, então eu conheço muita música antiga, né? E aí eu falei, eu vou visitar, estava marcando para visitar, não deu certo, mas nós vamos visitar, na hora que vocês liberarem, a gente vai. Aí eu falei assim, vou visitar, eu vou levar o violão, e vou cantar uns hinos. Mas eu não tenho cantor cristão aqui, se eu tenho, nem sei onde está. Aí eu fui na internet, hinos conhecidos, cantor cristão, aí está lá. Mestre, o mar se revolta, as ondas não dão pavor. Até aí que eu sei a letra, o resto... Aí eu peguei a letra, coloquei no meu celular, ia chegar lá, vamos cantar alguns hinos. Que quando não dá para você fala, você não consegue, a pessoa não consegue falar ainda porque está enferma, você vai se comunicar o quê? Com música. Eu fazia isso com meu pai, e ele entendia, ele ficava emocionado, ele entendia tudo. Então a internet ela te dá acesso a você pesquisar coisas que você está precisando urgente naquele momento. Muito bom isso. Segunda bênção é plataforma. É uma plataforma, faz assim, plataforma, onde todo mundo agora fica igual. Vocês sabiam disso, irmãos, que na Idade Média, ou há pouco tempo, mesmo depois da Idade Média, até 1800 mais ou menos, a maior parte da humanidade era analfabeta? Quem sabia disso? A maior parte das pessoas era analfabeta. Então, o alfabetismo e a fabricação de livros impressos meio que democratizou o mundo intelectual. Então, quando veio Gutenberg, que inventou a prensa, então os livros se tornaram... Porque antes era só manuscritos. Os livros eram todos copiados na mão. Depois veio a prensa, então ficou mais fácil, mas continuaram caros os livros. Depois veio a impressão foi avançando, a tecnologia, aí até os outros livros hoje são baratos demais em relação ao que era antigamente. Isso meio que democratizou, e com o advento de todo mundo ter que estudar, ser obrigatório em vários países estudar, aprender a ler, então isso meio que se democratizou. Aí ficou um período dessa forma, mas muita gente ainda sem acesso à cultura. De repente veio a internet, meu irmão do céu. E a internet era uma plataforma, então um cara milionário, então você, uma pessoa que não tem muito dinheiro, você pode ter até mais conhecimento do que um milionário. Se você se interessar mais do que ele, você pode ter conhecimento. Então a internet, ela meio que chapou, assim, ela meio que igualou todo mundo. Então todo mundo agora tem acesso, o mesmo acesso, e tem acesso igual. Cumprindo aquilo que em Mateus 5,45 diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste,
Porque Ele faz nascer o seu sol sobre o bom, maus e bons, e vira a chuva sobre justos e injustos. Então, da mesma forma que o sol nasce sobre bons e maus, e a chuva vem sobre justos e injustos, agora, hoje, a informação e o conhecimento, ele vem sobre bons e maus, justos e injustos. Então, todo mundo agora tem acesso, e se você reclamar que você não sabe, é porque você não se interessou em saber. Outra coisa que iguala é que todo mundo agora está tendo a mesma chance de falar. Porque antigamente, irmãos, você sabia que se não tivesse internet, hoje você estaria falando negacionista? Todo mundo estaria falando a mesma coisa? Todo mundo, porque sempre foi assim. O que a Rede Globo falava? Ele colocava presidentes, ele tirava presidente, ele levantava, ele destruía a moral de uma pessoa, ele construía a moral de uma pessoa. Ele tornava uma pessoa famosa, no outro dia ela derrubava. Poder de manipulação, porque era a única voz de massa. Só que veio a internet. E a internet, meu irmão, o jornalista fala uma besteira, fala uma mentira, todo mundo fica sabendo. Quem assistiu lá, quem assistiu o debate lá, a sabatina do Bolsonaro, quando no final de tudo a jornalista fala assim, mas fique em casa, se puder. Aí, quando ela falou assim, fique em casa, se puder, aí todo mundo em casa falou assim, E aí, na mesma hora, começou a internet bombar. Se puder, se puder. Aí começaram a fazer um monte de meme, um monte de coisa. Se puder, se puder. Isso nunca ouvimos eles falar isso daí. Mentira! Então falou uma mentira, pá! Ontem falaram, a primeira dama disse assim, porque eu estou junto com meu marido, eu sou, ajudadora do meu marido. Aí o pessoal que não entende de Bíblia começou a falar, ajudadora, coitada, fica lá sendo pisada. Né? Ela tem que ser atrapalhadora. Não conhece. Aí começou o pessoal que conhece a Bíblia a escrever assim, ajudadora, quer dizer, ombro a ombro, quer dizer, aquela que está junto, aquela que dá apoio, que fortalece os intentos, os dois conseguem. Time de uma equipe de uma só carne é mais power do que uma pessoa sozinha. Então, a mentira foi colocada, a posição errada, equivocada, ou obstruída foi colocada, todo mundo fica sabendo. Então agora, irmãos, está vindo à tona um monte de mentira. No campo da política, no campo da saúde. No campo da saúde, então, nem vou falar aqui porque não dá polêmica. O que está acontecendo? Está vindo à tona, viu, irmão? Presta atenção, faz pesquisa lá. Está vindo à tona, tudo aquilo que a gente falava aqui. Está vindo à tona. Problemas seríssimos. Muita gente, irmãos, tendo tumor, câncer, adiantado o processo de degeneração por conta de veneno que o pessoal acabou ingerindo. Então, está vindo tudo à tona. Mas quem era informado sabia antes. Sabia que algumas medidas não eram científicas, eram onda criada por entidades internacionais para controle. Então não tem essa mais. Eu sei que a mídia grande ainda é assistida por muitos. E toda vez que você ouve uma pessoa falar, você sabe que a pessoa só assiste mídia grande. Ela não assiste os podcasts, as coisas da internet. Ela assiste a mídia grande. Quando eu falo mídia grande, é Bandeirantes, Rede Globo, SBT, Record, as mídias grandes. Televisão. E elas ficam mal impressionadas com uma pessoa que é escrachada, que é demonizada o tempo todo, 24 horas por dia. Fulano é demônio, demônio, demônio. Você fala assim, chega uma hora que você sabe que aquilo é enganação. Tem gente que sabe que é enganação, mas fala assim, mas tá louco, né? O cara tem que dar um tempo também, né? O cara tem que ajudar também. Não, meu irmão, que a pessoa coloca de um jeito que as pessoas ficam... Então você vê, 3 minutos de conversa, eu sei quando a pessoa assiste grande mídia. 3 minutos. Mas você sabia disso e disso daquilo? Não.
Você sabia disso? Não, não sabia. Então, o que a internet fez? Ela te dá a possibilidade de você ter o mesmo acesso que todo mundo tem. Muito bom isso. Outra coisa interessante nessa questão de plataforma, que antes a única plataforma de um camarada ficar famoso, por exemplo, um cantor ficar famoso, era ele sei lá, ter um padrinho muito rico, tal, apresentar para uma gravadora, uma RCE, uma Sony, alguma coisa assim, alguma grande multinacional, que levantava o artista e o cara ia para frente. E aí nisso, milhões de bons artistas, caras que produzem coisas maravilhosas em termos de arte, faziam sua arte, a família, o bairro conhecia aquela localidade e morria, e o mundo inteiro ninguém ficava sabendo. Hoje, camarada faz uma coisa de boa qualidade e de repente viraliza. Porque aquilo cai no gosto de um, outro fala para o outro fala para o outro. Também, irmãos, tem umas bobagens, né? Luva de predeiro, né? Receba! Agora tem um Bora Bill! Uma bobeira. Você sabe que eu chamava o Aron de Bill desde pequeno, né? Tá famoso. Bora, Bill! Umas bobeiras. Tem umas bobeiras também que viraliza, mas tem que dar o desconto aí. Mas, irmão, tem muita coisa boa que vem à tona, que a gente conhece agora pela internet. Boa parte dessas bandas evangélicas, Morada, tal, eles vieram com o advento da internet. Bandas que têm uma boa qualidade, Morada, sei lá, estou falando que eu lembrei agora. Mas, né, antes, meu irmão, era a igreja, uma banda de uma igreja, para a banda ficar conhecida, precisava... Era assim, era 1 em 1 milhão. Depois que morria, né? Então, assim, um fotógrafo, um cantor, um jornalista, um aspirante, ou um político, uma pessoa que tem um chamado político, de repente ela começa a falar algumas coisas, de repente uma pessoa famosona, em geral é assim, né? Uma pessoa famosona já na internet, fala, nossa, que da hora, ele vai lá e retuita, ou como chama? Compartilha, reposta. Aí a pessoa entra no hall dos conhecidos, começa a ter seguidores, e ela pode colocar aquilo que ela tem de valor, porque a plataforma ela é maravilhosa. Internet, nesse sentido, aquelas vozes que eram marginalizadas, e também expõe a corrupção, os enganos, muitas vezes que estavam ocultas durante tantos anos, agora a gente fica sabendo. O cara fala um negócio, vai lá, o pessoal da internet, fala para ter assim, o print é eterno. Não é não? Print é eterno. O cara fala um negócio lá. Tem um mano lá que chegou e falou assim, por quê? Ele quer voltar de novo para o poder, ele quer voltar de novo ao lugar do crime. Aí esse cara que falou isso agora está apoiando o criminoso. Aí o pessoal não perdoa, o pessoal põe lá o cara falando isso. Aí fala, mas eu não sabia o que eu estava falando. Então, mano, já era, já falou. Agora, meu irmão, você vai ficar agora... Entendeu? Então, aliás, irmão, toda vez que você for gravar alguma coisa, colocar na rede, presta atenção. Se é aquilo que quer mesmo que você quer que passe, viu? Que o print é eterno. Outra coisa, né? Pessoas que estão denunciando muitas vezes abusos. Tem acontecido isso. Pessoas que muitas vezes sofriam caladas, reclamavam aqui e ali, não tinham acesso, de repente agora coloca a boca no trombone, isso viraliza. Ontem eu vi uma cena, quem viu essa cena? De uma mulher, acho que no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, sei lá. Ela estava lavando a calçada do condomínio dela, assim, aí chegou um boizinho lá, sem camisa, chegou e falou, você está gastando água da ecologia, não sei o que lá. E aí pegou a mangueira da mulher, arrancou a mangueira da mão da mulher, ficou jogando água na mulher, e deu um empurrão, a mulher saiu rolando pelo chão, uma mulher de 50 anos. Quem viu essa cena aí? Terrível, né?
Mas deu uma revolta. Irmão, aí você já vê o pessoal embaixo. Eu conheço esse maluco. Ele trabalha na academia fulana de tal. Já, perigoso até o cara morrer. Cara. Pegar um cara meio... De repente, imagina, essa irmã mora na Vila São Pedro. E todo mundo conhece ela como a irmã da Mangueira. Aí a próxima eleição ela é vereadora. Então você tem uma causa, você pode colocar a tua causa lá, tem uma plataforma. Terceira coisa legal. Tem consenso, ou seja, você tem uma forma, pela internet, pelas redes sociais, você tem uma forma de receber o feedback. Muitas vezes, quem já escreveu algum comentário assim, para que tá feio? Quem já escreveu algum comentário assim? Quem já escreveu um comentário assim, para que tá feio? Que muitas vezes a pessoa não percebe. Quem já viu crianças chegando na igreja, numa festa, parecendo uma palhacinha, vestida de palhaça? E não era festa de... Porque tem criança que a mãe, não tem uma mãe que fala assim, mano, tá horrível isso aí. Na internet não tem essa não, meu. O pessoal começa a dar uma opinião muito nada a ver. O pessoal fala assim, não é bem por aí não. Eu não costumo fazer isso, irmãos. A não ser no Twitter. No Twitter é legal. A Cracolândia da internet é Twitter. Cracolândia, lá acontece de tudo lá. Você fala, o cara escreve uma groselha, você já mete bala, né? Dificilmente as pessoas te bloqueiam, porque é para isso mesmo, que o Twitter é para você, é debate de ideias. O cara fala um negócio, por isso que tem gente que não acessa, não sabe, mas eu recomendo, se você quiser estar conectado com notícias, é Twitter, viu? Coloca os caras que estão na crista da onda da notícia, né? Os pastores principais do Brasil, os políticos principais do Brasil, jornalista de todos os espectros. Eu tenho lá Guga Noblar, eu tenho lá Augusto Nunes, eu tenho lá Amanda não sei das quantas, Amanda do Rodrigo, ela manja das coisas, não manja? Se quiser notícias, fala com a Amanda, não, brincadeira. Eu chamando a minha de fofoqueira, nada, ô irmã, Amanda, cadê a Amanda? Tá lá, ô Amandinha, tô brincando com o seu nome. Tem uma Amanda lá, quem conhece uma Amanda na internet, que ela fala, não sei o que lá, como é que ela chama? Klein, né, Klein. Será que ela é parente do Samuel? Não, né? Então, eu tenho todo mundo, aí ela fala uma groselha, todo mundo, o cara fala um negócio groselha, todo mundo, ou fala uma coisa legal, todo mundo concorda, um monte de gente discorda, discorda, cada um vai tendo sua ideia, muito legal, para você entender o que está pensando o nosso povo, e erra quem quer manter informado, fala para o teu irmão assim, você quer manter informado? Não assiste Rede Globo, não assiste TV aberta, vê as coisas nessas redes sociais de debate de ideias que, tem tudo quanto é coisa e todo mundo com argumento bom. Beleza? Quem assiste podcasts aqui? Vai lá, sei lá, o pastor Luciano Subirá é entrevistado, uma entrevista de 2, 3 horas. Vai receber um monte de perguntas, vai entender o que se passa, qual é a teologia do camarada, o que ele pensa sobre Espírito Santo, o que ele pensa sobre família, o que ele pensa sobre Deus. Política é a mesma coisa. Eu estou em dúvida de quem votar para governador, para presidente. Pega um podcast, que aí o cara vai ter tempo de explicar tudo, de falar tudo. E ouve, quando você está viajando, lavando um quintal, fazendo parafuso, sei lá, se puder assiste podcast, porque você vai ter uma ideia geral. De pessoas que são, a opinião delas é importante. Tanto homens de Deus, mulheres de Deus. Eu já fui muito edificado, irmãos, em podcast assim. Teve um dia que eu assisti um podcast do Asaf Borba, pastor aquele lá de Barbudinho, como chama? Douglas, entrevistando o Asaf Borba. Que maravilha, rapaz. De lá eu fiquei inspirado para pregar uma palavra. Dessa conversa que eles estavam tendo, eu falei, uau, esse assunto é legal. Muito bom. Então,
consenso. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselhos há segurança. Ou em outras traduções está, na multidão de conselhos há sabedoria, Provérbios 11, 14. Então, a rede social, você vê todo mundo falando um monte de coisa, e você vai receber conselhos bons lá. Quem já recebeu conselhos bons na internet aqui? Meu, marido, você quer saber, tem pregação do pai do Douglas, inclusive, que é um pastor especializado em família, o pastor José Gonçalves. Tem também, tem pastor Rairini também. Você pode conhecer a opinião das pessoas, e ver pregações maravilhosas aí, meu, de caras que já morreram, inclusive Billy Graham, né, pastores brasileiros aí, maravilhosos, como Ernesto Tonini, como tantos caras que gravaram filme, e depois eles passaram para a linguagem de YouTube. Então, faça bom proveito. Irmãos, eu não quero me estender em relação à parte ruim, mas tem algumas coisas que o efeito viral, eu estou falando de efeito viral, né? Tipo, o negócio pega mesmo, todo mundo fica sabendo, mas o efeito viral tem que tomar cuidado, que algumas coisas são, né, que é aquilo que eu já falei, né? Mas eu quero dar uma reiteradinha novamente, que é aquela pilhagem, né? Quando o pessoal, todo mundo começa a destruir a vida de uma pessoa, sem saber mesmo, sem perguntar para ela, sem conversar com ela, sem dar chance dela ter uma longa explicação. Então, toma cuidado para você não tirar conclusões apressadas aí. Esses dias eu vi umas destruições aí que eu fiquei com dó do maluco, falei assim, não, era esse contexto. Depois o cara falou, não, mas eu ajudo, eu faço. Então, agora, meu, caiu uma parte lá, todo mundo ficou tendo essa impressão e, né, então tem aquele efeito manada, sabe? Estouro de manada, estouro de boi. Quando tem aqueles milhares de bois andando, de repente alguém ou estoura uma bomba, ou um revólver acaba disparando sem querer, e aí aquele monte de boi sai doido, disparado, e passa por cima de tudo. Toma cuidado, viu, irmão? Não segue a manada. Vê assim, está todo mundo falando mal de alguém, presta atenção. Espera a pessoa explicar, né? E não toma parte de linchamento. Isso, estou falando de internet, mas isso acontece muitas vezes em igreja. Cada um aqui tem seu líder, deixa os líderes resolverem. Cada um sabe o que está pisando. Aqui a gente trata de tudo quanto é problema aqui, viu, irmão? Talvez o irmão não tenha o problema que você não tem o problema que o seu irmão tem, mas ele não tem o problema que você tem. E todo mundo precisa da misericórdia e precisa de gente que tenha paciência para cuidar, amém? Então, mesma coisa na internet. Então, tem a tal da cultura do cancelamento, né? De repente, todo mundo cancela. E tem a tal das fake news que precisa tomar muito cuidado. Agora, tudo é fake news. Isso aqui, não, irmão. Vê uma notícia? Dá uma pesquisada, vai, pesquisa, vai em vários órgãos, não vai só no Google, não vai em todo quanto é rede social de informação. Vai e tira a sua conclusão. Não cai assim, o fulano falou tal coisa, mas foi isso que ele falou na totalidade, ou foi uma frase colhida no meio, ou foi um gesto colhido no meio. Ou teve um mano, quem lembra, aconteceu, de um camarada, ele passou o programa inteiro falando contra o nazismo. Quem viu essa daí? O cara falando contra o nazismo. Aí na hora de falar tchau, acabou o programa, bom, estamos encerrando nosso programa. O cara fez assim. Aí, falaram assim, ó, fez um gesto nazista. Aí, começou, nazista, o cara foi mandado embora, na verdade não foi mandado embora. O dono da emissora falou assim, você fez gesto, eu não fiz gesto nazista, eu falei contra o nazismo o programa inteiro, mas você fez uma brincadeira, não, é assim que eu me despeço. Aí então vamos fazer assim, fica uma semaninha aí, de boa, dá uma descansada, depois você volta, falando, não vou fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou estar dizendo que vocês têm razão, e eu não fiz gesto nazista. Aí eu falei, então você está despedido. Então estou despedido. Foi mandado embora o cara.
Aí demorou um mês, tal, aí passou um monte de final de programa que ele falava assim, tchau, pessoal, tchau. Ele tem um jeitinho meio, né? De Zacarias, né? Zacarias dos Trapalhões. Aí, depois ele voltou, foi recontratado e agora é político. Tudo que é injustiçado vira político, né? É que lutar contra... Então, assim, toma cuidado com engano, com mentira. E tem coisa que o pessoal fala que é fake news e não é verdade. Então, toma cuidado também. Mas, vamos voltar para as coisas boas, né? Vamos lá, falando de coisa boa. Eu quero encerrar dizendo de 5 hábitos que nós temos que ter para nós nos livrarmos da internet. Para nós não sermos escravos, nem fazermos... Fala teu assim, agora, o pastor vai falar como que você se relaciona com a internet. Beleza, galera, aqui embaixo? Como que você tem que se relacionar com a internet? Então, essa forma. Quantos de vocês aqui têm acesso a redes sociais? Quantos que ainda a mamãe ainda não está deixando? Rede social. Todos vocês têm acesso a redes sociais? Então, tem que conversar com a mãe de vocês, o pai de vocês. Grave, hein? Mano, sério mesmo, pais dessa turma aqui, vocês estão deixando eles livrão assim na internet, assim? Uhul! Ou vocês estão... Tem que acompanhar de perto, hein? Porque tem uns negócios bravos aí, viu? É o mundo entrando na sua casa. Muitas vezes é o submundo entrando na sua casa. Primeiro, pega o seu celular agora, pega o seu celular. Fala assim, peguei meu celular, eu devo me perguntar, qual é o propósito de eu ter pego ele? Por exemplo, não está tocando, não tem um telefone tocando, não tem ninguém te chamando, que você pegou para quê? Ah, pastor, não devo pegar? Não. Você tem que fazer esta pergunta. Peguei o celular, ou você for para pôr no bolso, ou para atender, ou para conectar alguma coisa, para procurar alguma coisa. Irmãos, deixa eu falar. Nós somos criados, nós seres humanos somos criados para um propósito. E não somente para um propósito, nós somos criados para propósito. Então nós não somos gente solta. A gente não é gente que vive assim. Alguém entendeu o que eu quis dizer? Nós levanta para pegar um café. Levanta para abraçar uma pessoa. Levanta para ir no banheiro. Levanta para ir trabalhar. Ou senta para descansar. Então, tudo que nós fazemos tem que saber que nós estamos fazendo com inteligência. Então, olha isso. Efésios 2:10 diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Fala o termo assim, você foi criado para realizar boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Fala assim, faz assim comigo. Deus preparou obras, faz assim, prepara obras como se fosse um trilho. Deus preparou obras para que eu caminhe sobre elas. Então a gente não é sem rumo. A gente tem um trilho na vida. E esse trilho, Deus usa vários construtores. A pirâmide é essa. Bíblia, igreja, através dos seus obreiros, dos seus líderes. A natureza. Deus, ele prepara um trilho para nós andarmos sobre ela. E devemos andar em sabedoria. Então, se Deus nos fez para boas obras, se você faz uma obra que não é boa nem ruim, então você não está numa obra de Deus.
A obra de Deus, irmãos, alguns acham que a obra de Deus é você fazer um culto, ou fazer uma visita, também é obra de Deus. Mas de repente você pegar a tua família para ir numa praça, para ir num parque, é obra de Deus. Que Deus preparou. Então tem um propósito. Eu quando era jovem, cabeçudo, chegava no sábado e falava, vamos sair, para onde? Sei lá, meu, vamos sair. Quem já fez isso daí? Sair aleatório assim, tipo... Em geral dá errado esse negócio, né? Dá errado. Então, meu irmão, fala para assim, você viu um like, por que você vai clicar nesse like? Tem gente que até acaba armando contra si mesmo, entrando em armadilha digital, abrindo o seu aparelho para invasão. Porque assim, o cara não pode ver um like, né? Um link não é um like, não, um link. O cara não pode ver um link e já vai lá e pá! Pá! Não, irmão. Banco do Brasil. Manda lá, eu tenho conta, Banco do Brasil, você ganhou um prêmio. Não. Eu acho que eu devo ter perdido uns 500 prêmios já na minha vida. E não me importo. Outra coisa, curiosidade. Põe um negócio que chamativo, fala assim, clique aqui para saber mais. Não, irmão, não clique não. Então assim, onde esse link vai me levar? Porque alguns links levam até um lugar, e daquele link você vai para outro lugar, naquele outro você vai para outro lugar, e chega uma hora que você está 2 horas, e cada vez se afundando mais, e cada vez indo cada vez pior, na melhor das hipóteses, perdendo um tempo preciosíssimo. Você podia estar com a família, mas você está indo nos links, rolando para baixo. Faz assim, rolando para baixo. Rolando para baixo, ó. Fala assim, vida, ladeira abaixo. Rolando para baixo, vida, ladeira abaixo. Em nome de Jesus, o Senhor está te dando alerta. Pare de rolar para baixo. Pare de caminhar para baixo. A resposta vem do alto, do topo. Entrando, de repente você entra num lugar sombrio, aí cai naquilo que eu falava sempre, pornografia, violência sem propósito. Tem coisa, por exemplo, esses dias eu vi um podcast de um camarada que entrou numa favela sem querer, e ele teve que ir lá ser resgatado, porque ele entrou sem querer lá, conseguiu se proteger. Então, qual foi o que eu aprendi? Aprendi que eu tenho que tomar cuidado na hora que você vai andar. Por exemplo, Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro aqui? Rio de Janeiro, irmão. Para quem não conhece, eu fico aqui pertinho. Paulista tem medo pro Rio de Janeiro, né? Porque vê as notícias. É que nem o pessoal tem medo de São Paulo. O pessoal do Nordeste, o pessoal tem medo de São Paulo. Você vai chegar aqui e vai ser assaltado. Mas presta atenção, Rio de Janeiro é um dos lugares para mim, é a cidade mais bonita do Brasil. Insuperável. Quem já foi lá sabe o que eu estou falando. Só que assim, você vai para lá, você vai de carro, de avião, sei lá o que você vai, deixa o seu carro no hotel. Pega táxi. E de preferência táxi chamada pelo hotel. E vai no lugar. É Pão de Açúcar? Pão de Açúcar. É Corcovado? Corcovado. Para fulano de tal? Vai. Táxi te leva. Tranquilo, bonitinho. Ele te leva. Você não precisa preocupar com o estacionamento, que vão roubar teu carro. Não, você vai lá, vai nos lugares. Porque esses lugares turísticos é cheio de segurança, cheio de polícia. Tranquilo. Tranquilidade, viu? Tem gringo, tem pessoal do mundo todo lá, italianos, americanos, alemães. Tem tudo quanto é. Você vai lá, curte lá o lugar, vê aquela natureza. É um lugar bonito.
Então eu aprendi, né? Então assim, eu aprendi com esse podcast que não pode vacilar. Põe no GPS, aí de repente você está dentro de uma comunidade, de repente você ouve a palavra, você ouve alguém gritar assim, ô, 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 ô! Aí quando você vai ver, um monte de fuzil apontando para você, e já é. Aí tentar fugir, vira a peneira o seu carro. Pelo amor de Deus. Então, você aprende as coisas. Então tem coisa que é violenta que você tem que saber. Mas nem sempre coisa submundo inútil para você saber, para você ficar mais mal. Mais mal do que nós já somos filhos de Adão, né? Então, aliás, filme, eu jogo isso para filme também e tal. Portanto, irmãos, vamos lá, fechar esse assunto. Fala para o teu irmão assim, não fique online sem um plano. Estou online, fala assim, estou online. Por que eu estou online? Amém? Deus está falando com alguém aqui hoje? Porque está todo mundo tão quietinho assim, ninguém está falando glória a Deus, aleluia. Segundo toque aqui. Qualidade acima de quantidade. Romanos 12, 3 diz assim, porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Muitas vezes a gente quer saber tanta coisa, quer pensar um monte de coisa, pensar dos outros, pensar de si mesmo, pensar sobre tudo, sobre o mundo inteiro, e é mais do que convém. Então, tem alguma informação que é relevante, então pesquise sobre aquela informação. Tem uma coisa que você queira saber que vai te ajudar na tua vida. Por exemplo, irmãos, aqui na igreja tem muitos irmãos que estão oferecendo aí cursos, que eles trabalham com coisas que eles têm uma demanda, um monte de empresário precisando de gente para trabalhar, para ganhar 2, 3, 4, 5 mil reais, 6, 8 mil reais. Mas não tem gente que saiba fazer esse trabalho. E está disponível os irmãos indicando cursos. Então, ao invés de ficar clicando em tudo, presta atenção. É muita coisa, não, é pouca coisa. Pouco e bom. Poucas coisas que você linka, que você acessa, poucas e boas. Né? Que aqui ele fala. Então, entra num processo de minimalismo digital, seleciona um número pequeno de atividades e se dedique a elas. Pega um número pequeno, se dedique a elas. Você vai ver como vai sobrar tempo para você fazer coisas importantes, estar com pessoas importantes, fazer coisas importantes. Amém? Pastor, mas como que eu faço? Como que eu vou saber o que aquilo que é legal, que é bom? Primeiro, converse com pessoas que têm recomendações confiáveis. Fala, ó, isso aqui é legal. Acesse isso aqui. Por exemplo, eu vou dar uma dica boa, irmão. Se você quer assistir um programa, um lugar de notícia, você vai ver notícias do lado da direita, da esquerda, equilibrado. Jovem Pan. Rádio Jovem Pan, agora TV Jovem Pan, né? Tem a TV fechada? Como que é? Não, ela é aberta a TV. Você tem que ter... É fechada. Você tem que pagar, né? Pouco. Ou não? A operadora, pela net. Então, assim, Jovem Pan. Lá você vai ver a notícia pelo aspecto da direita, você vai ver pelo aspecto da esquerda. Então, tem o pessoal da esquerda, o pessoal da direita, e você vai ver lá a opinião de todo mundo. Você quer ver... Então, assim, fala com os seus líderes, ou cabeça de rede, as coisas que eles acessam, os links que eles acessam, os pastores que eles gostam. Porque boa parte daquilo que eles passam para vocês é aquilo que eles... dos lugares, das fontes que eles bebem, os livros que eles leem.
Pastor, que livro que eu leio? Eu recomendo, irmãos, muitas vezes eu dou um conselho para uma pessoa, eu falo assim, e já recomendo um livro, para a pessoa estudar sobre aquele assunto, porque muitas vezes é um assunto que a pessoa precisa ter mais conhecimento. Então, dá uma confiança. Outra coisa, mas eu quero pesquisar sozinho, não quero perguntar para ninguém. Não é uma boa, mas se você quiser pesquisar, faz assim, você vai ler um livro, pesquisa sobre esse livro e vê a resenha sobre o livro, do que o livro fala. Que nem a gente faz com filme, quem faz assim com filme? Quem lê o comentário do filme antes de assistir? Não dá, meu. Se começar, aí você vai ter que parar no meio. Então, ler é terrível, né? Que depois não consegue assistir nada, né? Desinteressante. Amém? Terceira dica. Desacelere. Apesar da internet ser uma coisa acelerada, milhão de coisas, você não é obrigado a ser acelerado. Fala para o irmão assim, a internet é acelerada, mas você não precisa ser acelerado. Devagar com a louça, meu irmão. Olha isso que Provérbios 29:20 diz assim: tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança para um tolo do que para ele. Como diz o filósofo grego Silvio Santos, quem tem pressa, come cru e quente. Então, meu irmão, sem pressa, vê uma coisa tranquilamente, vê se aquilo é bom para você, se vai fazer bem para a tua alma. Muitas vezes você está no meio de uma roda, o pessoal começa uma conversa, que você fala que aquilo não vai edificar, você fala assim, isso não vai me edificar, desculpa, eu não quero ouvir, tchau. Tranquilo. Logicamente, né, seja educado, seja gente boa. Mas tem coisa, meu irmão, que ele não edifica, está numa roda lá no seu serviço, um monte de gente falando groselha, meu. Você não é obrigado a ficar ouvindo aquele monte de besteira. A piada suja, a piada imoral. Você não precisa também ser o chato assim, para todo mundo e fala, não, você não manda em ninguém. Está falando um negócio que não vai fazer bem para você, sai fora. Mas não sai fora assim, tipo, eu vou sair porque eu sou crente e vocês são um bando de desocupados, eu sairei agora. Como que é o Kiko falava? Gentalha. Não, irmão, dá aquele miguezinho e fala assim, desculpa aí, peraí. Como se fosse fazer alguma coisa, né? Quer sair de um grupo? Presta atenção, você que está num grupo lá que não está sendo edificante para você, faz assim, meu irmão. Vai lá, tem uma função que chama assim, não dá alerta. Como que chama? Silenciar. Aí põe para silenciar, que não vai mais apitar, que não vai mais ficar te chamando, não vai ficar acendendo. Pronto, você saiu, então. Agora, não, estou saindo porque não, irmão, deixa lá. Silencia o negócio, ou você pode não aceitar, tem uma função para não aceitar mídia, para não carregar muito o celular. Tem uma forma de você sair sem ser antipática. Eu sou inserido em grupo todo dia, irmão. Eu tenho uns 500 grupos que eu faço parte. Eu não saio de nada, eu silencio e tal. Muitas vezes eu até quero ver o que está acontecendo, o que o pessoal está conversando. Então, assim, o ritmo mais lento sempre é propício à sabedoria. Toda pessoa muito apressada, ansiosa, precipitada, ela acaba fazendo besteira, acaba falando besteira, acaba arrumando confusão à toa. Então, reserve um tempo para ficar verificando aquilo que você vai acessar. Quarta dica, quarta e penúltima, estamos chegando no final. Diversifique sua exposição. Então, se exponha, entre em contato com coisas diversas. Não fique encanado. Irmãos, eu tenho esse defeito. Eu acho que eu sou meio autista. Mas teve uma vez, acho que é por causa que a gente estava com igreja lá no Nordeste, eu me interessei por poço artesiano. Eu toda vez eu ficava só encanado com fazer poço artesiano. Irmão, se você pedir para... Eu sei fazer um poço artesiano.
artesanal, sem muito equipamento. Um cano de você fazer um poço artesanal. Com água, você vai derrubando, pó, vai tirando a terra, até chegar lá, aí água boa. Depois põe o cano. Porque eu sou encanado. Então, assim, não tem problema você gostar de um assunto, mesmo assunto. Mas diversifica. Para você saber sobre outras coisas que você vai precisar, você vai ter que usar em outras oportunidades. Então, seja uma pessoa que conheça várias coisas, para você não ser uma pessoa ignorante. Uma pessoa bem informada. Tá? Diversifique. Nesse sentido também, você vai ter que ter contato com pessoas que não concordam com você. Respeite os seus oponentes. Respeite as pessoas. Uma forma de amar os seus vizinhos digitais é ouvi-los, mesmo que o que eles tenham que falar é muito difícil de ouvir, amém? E quinto e último lugar, compartilhe aquilo que é bom. Compartilhe aquilo que é bom. Coisa boa. Eu e a pastora, sexta-feira, fizemos 33 anos de casados. É coisa linda. Tá, irmão? Fala a verdade, é coisa boa, não é? A gente tem mais tempo junto do que não junto, né? E aí, meu irmão, a gente planejou, reservei um lugar para a gente comer. Reservei uns 15 dias antes, porque o lugar é concorrido. E aí fomos, irmão. Aí fotografei, romântico, um jantar romântico. E mandei na internet. Mas não é para esnobar, é para falar o seguinte aí. Que gostoso. É coisa boa. Compartilha. Você lê um livro legal, compartilha um livro legal. Assistir um filme bom, compartilha. Momento de família, momento de amor, momento de romantismo, compartilha. Ganhou flores, compartilha. Deu flores, compartilha. E para de compartilhar mágoa, ressentimento, reclamação. Igreja não é tribunal, igreja é hospital. Quando a gente está na igreja, está tudo. É só a gente sair que ninguém. O pessoal finge que não conhece. Meus comentários assim, qual o propósito? É tirar as pessoas que ainda estão lá na igreja? Qual o propósito? Você vai escrever aquilo para quê? Para espalhar o teu veneno, a tua mágoa? Vai se curar, meu irmão, vai orar. Tem uma obra de arte, põe lá. Esses dias um tempo atrás eu tirei uma foto bonita. Coloquei lá. Transformei em pintura. Coisa linda. E aí coloco mesmo. Eu gostaria de colocar mais, irmão, mais coisas. Mas infelizmente, tem algumas pessoas que são invejosas. Que não curte quando vê um irmão se dando bem, fazendo uma coisa legal, tendo uma conquista. Tem irmão aqui na igreja, irmão, que compra apartamento, compra casa, e chega para mim e fala assim, pastor, e aí? Eu queria tanto compartilhar com meus irmãos a bênção que eu recebi, mas aí não vai ficar meio chato, porque tem gente que não pode, não conseguiu ainda, não vai ficar... Então, esse irmão vai ficar com inveja de você, esse irmão tem que ser curado de inveja. Fala para o teu irmão assim, se você chora os problemas, por que não comemorar as vitórias? Arrumou um emprego, arrumou um emprego e coloca na internet, churrasco de graça para todo mundo.
na casa do pastor Denis hoje à tarde. Brincadeira, viu, irmão? Fala assim comigo, fala assim. Acontece uma coisa legal. Eu desfruto. E quando eu divulgo, eu desfruto mais ainda. Divulgar a bênção é curtir duas vezes. Em receber a bênção e divulgar a bênção. Tem um hino antigo, o pastor Rogério vai lembrar, que diz assim: quantas bênçãos, diga quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-la todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. De novo. Quantas bênçãos, diga quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Chacoalha o seu irmão, diz assim: conta a bênção, irmão. Conta a bênção. Não espera chegar no domingo para ficar contando bênção, não. Vocês quem saber que esse final de semana agora, esse sábado e hoje teve um encontro dos homens aqui na igreja. Quase 50 homens foram transformados segundo a pessoa de Jesus. O inferno foi destruído na vida dessas pessoas. Aprenda a comemorar as bênçãos do Senhor. Fala para o teu irmão assim: chora comigo quando eu chorar, e curte minhas vitórias quando eu as tiver. Amém? Fala assim comigo: quando eu estiver online, coloco minha armadura. Irmão, presta atenção, presta atenção. Online, você caiu no mundo. Quando você está online, você está no campo de guerra. Nunca se esqueça do que eu estou falando. Não existe lugar online isento. Se você está num lugar online santo, que está sendo edificado, você vai ter que fazer uma batalha para você não perder a atenção naquela bênção que está sendo falada. Então, coloca o teu traje de proteção, coloca a tua roupa, armadura, escudo da fé, espada da justiça, sandálias da preparação da paz, capacete da salvação, coloca toda a sua armadura e clica. Aí o negócio vem, pá, pá, pá. Arma de ataque, arma de defesa, ataque e defesa. Internet é bênção, mas tem que saber lidar. Está na ponta lá da pirâmide. Menos, amém? Fala para o teu irmão assim: internet, menos é bom. Mas é importante. E é útil. Na sua medida. Também não fique encanado também. Ai, o pastor falou que é um perigo, está amarrado. Não, irmão, tranquilo, vai lidando. Quem nessas sequências de palavras começou a falar assim: uau, eu estou muito. Que ainda não conseguiu se libertar, mas já percebeu que está muito. E fala assim: não, eu tomei consciência agora do que isso aqui, ó. Agora a gente tem uma direção para seguir. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.